Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Deixa eu só aqui. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Alessandra, é uma honra estar conversando com todos vocês. Temos aqui, nem sei quantos, mas dezenas de participantes, então eu fico muito feliz de poder iniciar esse contato com alguns de vocês e de rever aí algumas caras já conhecidas. Meu nome é Vicente Araújo, eu sou diplomata há 15 anos e tenho, acho que uma longa estrada já nessa área de desenvolvimento sustentável. E eu, desde 2010 até 2014, trabalhei na CGDS, que é a Coordenação Geral do Desenvolvimento Sustentável, que foi criada para a preparação da Conferência Rio+20. Ela foi a unidade que foi encarregada da negociação do texto da Rio+20. Portanto, a gente participou desde o primeiro estágio, né, da concepção do que viria depois a se tornar a Agenda 2030, né, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que surgiram, como a gente sabe, na Rio+20, até logo depois da conferência em si, eu fui enviado para a nossa missão junto às Nações Unidas em Nova York e participei das negociações dos ODS lá, do começo ao fim também, e tive a sorte, então, de ter esse ciclo completo, né? Desde a preparação da conferência até a adoção da agenda, a adoção dos indicadores. Portanto, tenho aí alguns anos, uma boa parte da minha vida, uma das partes mais interessantes da minha carreira, com certeza. A CGDS deixou de existir há 3 anos e meio, mais ou menos, um pouco mais do que isso, e foi recriada agora em janeiro, com o reengajamento do Brasil com temas de desenvolvimento sustentável e outros temas correlatos. Foi criada novamente essa estrutura, cuja principal responsabilidade aqui dentro do Itamaraty é levar a temática de desenvolvimento sustentável, né? Dentro dela, a gente tem alguns foros negociadores que são repetitivos, que acontecem todos os anos. Um deles, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, é o Foro Político de Alto Nível de Desenvolvimento Sustentável, que acontece agora em Nova York. Mas há diversos outros foros também, há o Foro Regional da CEPAL sobre isso, e há discussões sobre desenvolvimento sustentável que ocorrem fora desses trilhos, vamos dizer, específicos para o desenvolvimento sustentável. E o exemplo que a Alessandra já deu, muito bem lembrado, é o exemplo do G20, né? Muito como fruto do nosso trabalho aqui de diálogo com as outras áreas do Itamaraty e com outras áreas do governo também, nós conseguimos mostrar a importância do conceito de desenvolvimento sustentável, do trabalho que se tem sido feito pela sociedade civil e também na arena internacional sobre a Agenda 2030 e os ODS. Então, o Brasil, como vocês sabem, será o presidente do G20 no ano que vem e elegeu como uma das 3 prioridades da nossa presidência o desenvolvimento sustentável. Então, nós teremos bastante atuação e bastantes novidades com relação a isso. Estamos criando, inclusive, alguns GTs que versam sobre aspectos específicos do desenvolvimento sustentável. Acho que vai ser um ano bastante animado. Mas entrando um pouco mais sobre o que é esse foro político de alto nível, né, de desenvolvimento sustentável, que a gente está prestes a começar. Ele foi criado na Rio+20, ele foi criado para suceder a antiga Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foi criada na Rio 92, que também foi realizada, como a gente sabe, aqui no Brasil. Portanto, se vê aí a impressão digital do Brasil, né, em todos esses foros, em todos esses processos, e algo que nos orgulha muito, saber que o Brasil sempre foi uma liderança internacional nessa área, desde o momento em que se propôs a realizar a Rio 92, depois a Rio+20 e a atuação que nós sempre tivemos nessa área desde então. O intuito da criação do Foro Político de Alto Nível, o nome já diz, elevar o tratamento desse tema de desenvolvimento sustentável a um nível ministerial, todos os anos, ele acontece todos os anos em Nova York, em julho, em nível ministerial, mas também criar um espaço para que chefes de Estado discutam o tema do desenvolvimento sustentável e, mais especificamente, nesses 15 anos de vigência da agenda, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a cada 4 anos, esse fórum ele é realizado 2 vezes no ano. Esse é um ano em que isso vai acontecer. Em julho, nós teremos o Foro Político
de alto nível sobre desenvolvimento sustentável em nível ministerial. E em setembro nós teremos a cúpula dos ODS, né? O nome oficial dela é também Foro Político de Desenvolvimento Sustentável, mas sob os auspícios da Assembleia Geral. A gente criou depois, então, o nome fantasia, que é Cúpula dos ODS, para não causar tanta confusão. Já é confuso o suficiente. Então, nós teremos a Cúpula dos ODS nos dias 18 e 19 de setembro, em que os chefes de Estado se reunirão para discutir esse tema por 2 dias completos. Então, o valor desse fórum é que nós conseguimos criar esse espaço que não existia antes para discussão sobre o tema em tão alto nível. Durante esse evento, a Cúpula dos ODS, em setembro, será adotada uma declaração política em nível de chefes de Estado. Nós esperamos que o nosso presidente esteja lá, há uma grande chance de que ele, de fato, esteja. E essa declaração ela começou a ser negociada já em abril, em Nova York, pelas nossas missões, as missões de cada país, né, junto à ONU em Nova York. Essa declaração ela teve um primeiro rascunho inicial, e é normalmente assim que funcionam essas declarações, né? Como seria muito difícil começar com um papel em branco, o que se faz nessas negociações internacionais é que se elegem 2 facilitadores, 2 países que são os facilitadores, que são os mediadores do debate, em geral um país desenvolvido e um país em desenvolvimento. Esse ano foram escolhidos a Irlanda como representante dos países desenvolvidos e o Catar como representante dos países em desenvolvimento. Esses cofacilitadores, eles colocam um texto inicial na mesa e é esse texto, então, que é alvo das negociações, que vem sendo negociado desde fins de abril, começo de maio. Na verdade, começo de maio. Era para ser abril, mas eles atrasaram. Isso, inclusive, vai ter implicações na nossa conversa daqui a pouco. Então, a primeira versão do texto foi apresentada, os países se expressaram com relação a essa primeira versão do texto, nós fizemos uma primeira reunião de consultas à sociedade civil e, obviamente, também nós fizemos consultas às demais instituições governamentais para que nós pudéssemos nos municiar de argumentos e de propostas e de sugestões para melhorar esse texto. Eu adianto, eu já disse isso aí a algumas pessoas com quem eu tenho contato um pouco mais frequente, que as contribuições que vieram da sociedade civil nos deixaram muito felizes, porque, primeiro, foram de altíssima qualidade, mas depois elas enriqueceram a nossa posição com pontos e aspectos que a gente não tinha pensado antes. Então, a gente tem tido uma experiência muito, muito positiva mesmo nesse diálogo que tem enriquecido as nossas posições lá fora. Baseado nessas consultas, nós enviamos instruções à nossa missão em Nova York para que eles defendessem esses pontos, e alguns deles, de fato, entraram. Acho que é importante também dar um passo atrás e dizer como é que o Brasil negocia, não só nesse fórum, mas em fóruns sobre desenvolvimento como um todo, né? O Brasil, ele é parte de um grupo que se chama G77 mais China, o grupo do 77 mais China. E, apesar do nome, é um grupo que tem 184 membros, ou seja, 184 países fazem parte desse grupo. Então, acho que vale também a pena lembrar que a ONU tem 193 Estados-membros. Portanto, 2/3 dos Estados-membros da ONU fazem parte desse grupo. É um grupo de países em desenvolvimento que se une para que a voz dos países em desenvolvimento seja ouvida. Quando um grupo que representa 2/3, né, dos Estados-membros se pronuncia sobre um tema, os cofacilitadores eles se veem obrigados, é incontornável que eles acabem reagindo de alguma forma às propostas que esse grupo faz. E o Brasil é dos países mais influentes dentro desse grupo, né, historicamente, e ainda hoje ele é um país não só pelo seu peso político, pelo peso econômico, pelo seu histórico de atuação na área de desenvolvimento sustentável, que nós temos, mas também pela capacidade de formulação que passa muito por a natureza tão diversa do Brasil, né? Quando a gente faz consultas à sociedade civil e aos ministérios, nós recebemos contribuições que são desde contribuições muito parecidas com países altamente desenvolvidos, mas também contribuições que são muito afetas a países de um desenvolvimento relativo bem menor. Então, nós temos essa característica, né, de sermos um país muito diverso, infelizmente muito desigual, e daí também vem, né, talvez, um pouco da riqueza dessa nossa
formação de posição, mas com uma sociedade civil, uma academia e uma máquina governamental também, com uma capacidade de formulação muito interessante. Talvez maior do que qualquer outro país de desenvolvimento que eu tenha notícia nessa área. Portanto, nós temos uma influência dentro do grupo muito grande. Por meio desse grupo, e trabalhando o grupo, como a gente conversa, né, no jargão diplomático, convencendo o grupo a adotar posições brasileiras, nós podemos, por exemplo, incluir um parágrafo sobre racismo, que é um parágrafo dificílimo de se incluir na declaração, dessa declaração da cúpula dos ODS, porque há países que não têm interesse, né, que isso seja discutido, né, por razões óbvias. Nós conseguimos também enriquecer a discussão sobre saúde, com contribuições que foram muito interessantes da Fiocruz e de diversos outros atores da sociedade civil. Então, enfim, a gente pode depois entrar em mais exemplos, mas a gente viu que algumas das posições que a gente propôs voaram, e isso nos deixa bastante felizes porque elas vieram da sociedade civil. Outras ainda não, nós teremos que continuar insistindo. O próprio papel da sociedade civil, na minha opinião, na opinião aqui do Itamaraty, não está bem refletido no texto, não está refletido no texto de maneira alguma. Acho que tem que ser corrigida essa ausência, essa lacuna. Há outras ausências que também são muito importantes, a questão das cidades, as aglomerações urbanas, que não foram tratadas, padrões sustentáveis de produção e consumo, que é um dos ODS que não foi tratado, industrialização é outro ODS que não foi tratado, e ao mesmo tempo em que o texto atual que tem sido discutido dá um enfoque talvez demasiado grande a outros ODS e a ausência de uns ODS. Então, nós temos ainda que bastante trabalhar sobre o texto. O processo negociador, então, como ele começou, como eu disse, em maio, e ele deve se estender. A ideia era que ele terminaria e a gente chegaria a um acordo sobre o texto agora antes do evento de julho, portanto, nessa semana, na semana que vem, mas não será possível. O texto está ainda muito cru, eu não sei se vocês tiveram acesso, né? Nós distribuímos o texto para a nossa lista de distribuição da sociedade civil. Esse evento, né, essa oportunidade de interação com vocês, ela é útil por mil motivos. Um deles é que a gente vai expandindo essa nossa base de dados de interação com a sociedade civil que nós estamos recriando, né? Nós estamos tentando fazer esse esforço de reconexão com a sociedade civil desde que nós assumimos aqui no começo de março. Então, esse texto foi distribuído, mas é um texto que ainda está muito cru. Quem teve a oportunidade de ler terá visto que ele é um texto que ainda está muito grande, ele tem parágrafos que estão muito mal resolvidos, tem partes, né, tem temas que estão muito mal resolvidos, em que não há acordo e não há uma direção muito clara sobre onde é que se chegará com essas discussões. Então, portanto, as discussões, as negociações devem continuar e devem se estender aí depois do Fórum Político de julho e devem entrar, infelizmente, em setembro. Em agosto, o ano quase para. Os países do hemisfério norte não abrem mão das suas férias de verão, então não há negociações em agosto, mas em setembro elas devem ser retomadas em tempo para ser adotada durante a cúpula, que vai ser dia 18 e dia 19. Com relação à nossa relação com a sociedade civil, né? Como eu disse, nós aqui no Itamaraty estamos num momento de tentativa de reconstrução desse diálogo. Temos feito, então, esse esforço de consultar a sociedade civil para, no caso específico, a cúpula dos ODS, que é certamente o evento mais importante dessa área nesse ano. É um texto que vai ser adotado no livro de chefes de Estado, então nós já fizemos duas, essa é a terceira interação com a sociedade civil promovida pelo Itamaraty, né? É claro que o Itamaraty não tem um mandato constitucional de promover a interação do governo como um todo com a sociedade civil, mas sim tem o mandato de fazer essa ponte quando se trata de uma discussão para processos internacionais, especificamente. Então, no caso, como eu disse antes, para a formação da posição do Brasil ser a melhor possível, o diálogo com a sociedade civil é importante no nosso ponto de vista e, portanto, a gente tem feito esse esforço. Estamos numa curva de aprendizado, né? Na reunião de ontem, por exemplo, foram colocadas ali algumas sugestões sobre como é que a gente pode melhorar isso. Eu estou super interessado em saber opiniões de vocês e receber sugestões de vocês,
A gente tem usado o formato virtual, por 1000 razões, entre elas custo. Nós não temos orçamento para, infelizmente, fazer uma reunião presencial, que seria uma delícia de encontrá-los todos pessoalmente, mas a gente tem essa ferramenta hoje que eu acho que é muito útil e muito eficaz, né? Com a qual estou me acostumando ainda. Eu estava no exterior durante os últimos muitos anos e quando eu saí do Brasil não tinha ainda, né? Zoom, não tinha, enfim, essas coisas todas. Então, está sendo muito interessante também esse aprendizado. E foi criado, como a Alessandra disse, um ponto focal no MRE para a sociedade civil. O MRE ele tem tentado atualizar a sua relação com a sociedade como um todo, né? Então, foi criado o cargo de alta comissária para as mulheres nas relações exteriores, foi criado um cargo para promover igualdade de gênero, igualdade racial dentro do Itamaraty, foi criado um cargo também para promover esse diálogo com a sociedade civil, né? De novo, sem, obviamente, extrapolar o nosso mandato, né? A Secretaria-Geral da Presidência da República é a instituição responsável por promover a participação social, do modo geral, entre o governo e a sociedade civil. Mas o Itamaraty tem vamos dizer, essa fatia dessa participação social, que é quando se trata de um processo internacional, quando se trata de questões internacionais, nós podemos e queremos e faremos essa interação. Eu não quero falar muito mais, eu espero que tenha sido útil. Eu vou, então, passar de volta a palavra para a Alessandra, e eu te agradeço de novo, Alessandra, por ter me convidado, por ter aberto essa possibilidade para a gente, e fico feliz de ver que a tua voz está um pouquinho melhor do que ontem. E vamos continuar no diálogo, por favor. Da Vicente. Gente, então, super obrigada. Acho que Vicente deu uma visão geral para a gente sobre esse trabalho, tanto da nova Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável, e já nos introduziu também sobre as perspectivas para o Fórum Político de Alto Nível. Então, eu vou abrir aqui as inscrições. Quem quiser fazer comentários ou perguntas, aproveitando essa presença do Vicente com a gente, por favor, levante sua mãozinha aqui. Então, eu estou vendo aqui Versilene, por favor, e depois Rubens Borne. Vou pedir que se restringam a 2 minutos, tá? Para a gente ter tempo de outras pessoas também se inscreverem. Então, Versilene, Rubens Borne, depois Cláudio. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Alessandra. Bom dia a todos. Obrigada pelas colocações. Eu sou Versilene Dias, né, sou quilombola da comunidade Calunga, represento aqui a CONAC, e também o Fórum Global de Comunidades Discriminadas na Descendência e no Trabalho, né, que é um fórum que a CONAC faz parte, que vem fazendo incidência aí na ONU. A gente vai estar, enfim, é a primeira vez que eu vou participar do evento, então estou um pouco meio que perdida também, mas me encontrei um pouco aqui já nas colocações. A gente vai estar em Nova York também fazendo alguns eventos paralelos pelo fórum, e eu gostaria de convidar representantes, né, da sociedade brasileira e também representantes do governo brasileiro de estar nos nossos espaços também, nos nossos eventos paralelos. E aí eu gostaria de saber como que a gente faz isso depois, Alessandra, não sei se eu entro em contato contigo, para que a gente possa estar fazendo os convites também oficiais aqui pela CONAC e pelo fórum. Mais nesse sentido, e também não queria ficar muito perdida sozinha em Nova York, no fórum, queria também articular com a sociedade civil e com todos que vão também. Obrigada. Obrigada, Versilene. Você pode deixar o seu contato conosco, eu vou passar para o Vicente o seu contato, e nós vamos montar, então, uma agenda de eventos das organizações de sociedade civil. Vamos tentar fazer isso das organizações que vão estar em Nova York, porque a gente também tem 4 eventos nessa semana, então é bom a gente estar conectado. Rubinho, por favor. Obrigadíssimo. Bom dia, Vicente. É um prazer estar contigo de novo. Tivemos a oportunidade de nos encontrar, acho que há umas 2 semanas, nos conhecemos já no processo da Rio+20. Eu agradeço a tua disposição para o diálogo e entendi que essa tua apresentação focou mais, digamos, o aspecto global. E eu vou fazer um comentário, uma pergunta do ponto de vista de como que essa articulação e as funções do Itamaraty na esfera global
digamos, criam sinergia com também atuações do Itamaraty na esfera regional. E eu vou dar 3 exemplos. Eu me lembro que algumas pessoas aqui, a Alessandra, eu, participamos já do primeiro Fórum Regional da América Latina e do Caribe, em 2017, que foi na Cidade do México, depois outros se realizaram em Santiago do Chile, também particular os países da América Latina e do Caribe como um espaço de governança, de construção de sinergia entre políticas dos países da região. Então, tem a esfera latino-americana e caribenha. Nós vamos ter agora, em agosto, a cúpula dos presidentes da Amazônia, então tem o espaço subregional de como que os países que têm florestas amazônicas também se utilizarão ou se utilizam dos ODS para promover a sustentabilidade do desenvolvimento na região amazônica. E não poderia deixar de lado o fato de ontem o Brasil assumir a questão do Mercosul. Então, tem a região, digamos, mais do Cone Sul. Então, eu queria saber como é que estão sendo as iniciativas do Itamaraty, seja do ponto de vista de políticas públicas intergovernamentais ou de inserção da sociedade civil, nessas 3 instâncias, vamos chamar regionais ou subregionais. Muito obrigado. Pinho. Cláudio, por favor, se apresente para o Vicente. Cláudio. Olá, pessoal. Estava tendo dificuldade aqui de voltar. Meu nome é Cláudio Fernandes, eu sou economista, eu sou da Gestos e do GT Agenda 2030. E olá, Vicente, vamos vê-lo outra vez, já conhecemos várias vezes. Eu vou fazer um pequeno comentário e uma pergunta, Vicente, porque uma coisa que acabou ficando de fora na sua apresentação foi o diálogo de alto nível sobre o financiamento para o desenvolvimento, que também ocorre em setembro, paralelo à Assembleia Geral. E o financiamento para o desenvolvimento sustentável sob o meu ponto de vista, nos últimos 8 anos, e na verdade nos últimos 15 anos, o grande nó para fazer uma transição do paradigma de desenvolvimento econômico e que inclua os outros pilares, social e ambiental. E esse nó do financiamento para o desenvolvimento, e por que eu chamo isso de nó? Nó porque a grande maioria do capital, no sentido de capital de investimento, seja ele capital público, seja ele capital privado, e, na verdade, muito mais privado do que público, continua financiando as atividades econômicas não sustentáveis. E sem uma possibilidade ou uma perspectiva de elaborar essa transição. Então, essa transição do paradigma de financiamento para o desenvolvimento sustentável, ela definitivamente, principalmente no último fórum, no 8º Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, 2 coisas ficaram bastante evidentes. Inclusive, o próprio secretário-geral já começa a aliviar também em relação a essa questão, que não virá do investimento privado, como se pensava antes e como se tentou fazer em vários aspectos, em vários momentos, que era atrair o capital privado para fazer investimento em desenvolvimento sustentável. 8 anos depois, já está mais do que evidente de que não funciona assim, que a liderança é pública, é o Estado, os governos precisam liderar isso. E o segundo ponto também que ficou não ficou tão evidente assim, porque não tinha tanta gente falando sobre isso, mas me agrada muito o ponto que você coloca em relação ao Brasil, está tratando sobre a questão da participação da sociedade civil e a importância da sociedade civil na implementação da Agenda 2030. Porque, em vários momentos, no 8º Fórum, foi deixado bastante evidente que não há um outro setor, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo, não há um outro setor tão engajado e tão dedicado ao processo de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável quanto a sociedade civil. Não há um Estado, um governo que possa que possa dizer isso, não há uma entidade privada que possa dizer, não, nós estamos investindo bastante em desenvolvimento sustentável. Nem se compara com a quantidade de energia e de recursos humanos e intelectuais que a sociedade civil organizada tem colocado para tentar implementar essa Agenda 2030, que é uma agenda universal, uma agenda para todos, para todas. No entanto, tem um grande nó, e aí foi isso que eu tentei deixar bastante evidente no Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento, que apesar da sociedade civil ser protagonista em vários aspectos no processo de implementação,
nós continuamos tendo uma enorme dificuldade para conseguir financiamento. E aí eu volto ao meu ponto principal, o meu primeiro ponto. Se o grande nó é financiar a implementação do desenvolvimento sustentável e o maior implementadora dessa agenda é a sociedade civil organizada, quando é que a sociedade civil organizada vai conseguir encontrar caminhos de financiamento que sejam mais sustentáveis, sustentados e facilitados, de certa forma, dentro de um processo mais organizado de financiamento para essa sociedade civil? Essa é a pergunta e também um certo nível de desejo de que o Brasil defenda também mais essa posição, que nós precisamos cada vez mais financiar quem mais está trabalhando para implementar a agenda. Obrigado. Obrigada. Vicente, nós temos duas pessoas, nós temos a Raelise e temos o Brent. Então, eu vou abrir para mais essas duas intervenções, porque aí você tem condição de, eu acho, por conta do tempo também, para a gente otimizar bem o tempo. Então, Raelise, obrigada, Cláudio. Raelise, por favor. Olá, bom dia. Eu sou a Raelise, eu trabalho na Confederação Nacional de Municípios, e o motivo de eu estar participando dessa reunião aqui hoje é porque a CNM ela faz parte aí da retomada da Comissão Nacional dos ODS. Então, a gente está passando por um momento de construção do documento, que vai dar diretrizes aí de como vai funcionar essa retomada e como a gente vai fazer com que se garanta que a implementação ocorra cada vez mais, seja mais disseminada no Brasil. Eu, então, estou aqui como representante do governo subnacional, né, das prefeituras do Brasil, que a gente, enfim, tem como nossos filiados aqui da CNM, e eu gostaria de saber, de entender um pouquinho como está se dando essa interlocução entre o Itamaraty, a questão aí dessa parte, juntamente com essa retomada da comissão. Então, eu gostaria só de entender um pouquinho, eu sei que aqui está mais direcionado para as organizações da sociedade civil, mas como também vai fazer parte dessa discussão, né, da nossa retomada da comissão, gostaria de entender um pouquinho como é que estão se dando aí essas interações, essas interlocuções entre as duas iniciativas. Obrigada. Obrigada, Raelise. Eu vou passar para o Brent, que ele tem uma questão que eu acho que dialoga também com a tua fala. Bom dia a todo mundo. Minha pergunta que eu coloquei no chat é o seguinte, na cúpula que vai ter em setembro, que eu entendo é que a ideia é mostrar não apenas indicadores de evolução do cumprimento dos ODS nos países, mas mostrar como os países, na prática, estão trabalhando, como é que eles estão fazendo para alcançar as metas dos ODS por meio de políticas públicas. E eu acho que, principalmente em termos de troca entre os países, isso seria uma coisa muito útil. Aí, nesse sentido, eu estava perguntando se tem notícias sobre a retomada da Comissão Nacional dos ODS, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência. Inclusive, imagino que o Itamaraty está colaborando de alguma forma, mas como um espaço para internalizar os ODS como orientação estratégica para as políticas públicas, inclusive no âmbito do PPA, PPI e Novo PAC. Eu vou colocar no chat também uma publicação que saiu na semana passada do GTI Infraestrutura, junto com a Transparência Internacional Brasil, o Instituto Socioambiental e outras organizações, o IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, IBRAOP, que trabalha com auditores fiscais de obras públicas, justamente um pouco falando sobre como o planejamento de obras de infraestrutura poderia ser melhorado, e entre as orientações estratégicas, justamente os ODS, como algo para orientar o planejamento de infraestrutura. Mas seria um exemplo de como que precisa ser feito como dever de casa para avançar na implementação prática do ODS. Aí minha pergunta era isso. Nas cúpulas, a ideia, essa troca de ideias, de experiências, e como é que está essa Comissão Nacional aqui no Brasil? Obrigado. Obrigada, Brent. Vicente, eu vou passar para ti, mas tem mais 3 pessoas inscritas. Então, depois da tua resposta, eu abro essa rodada de 3. Tem a Carol, tem o Igor e tem a Zuleika. Tá bom? Tá ótimo. Obrigadíssimo. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos pelas perguntas. Vou começar com a Versilene.
Bom, primeiro fiquem absolutamente à vontade de entrar em contato conosco em Nova York, caso precisem de alguma ajuda. Estamos lá para ajudar, e nós temos a nossa missão junto à ONU, que está ali pertinho da ONU e que tem uma equipe que vai estar dedicada ao Fórum Político de Alto Nível durante essas 2 semanas em que ele vai ocorrer. Então, vocês, tendo alguma necessidade, por favor, nos procurem. Acho que vale pegar aí o endereço, o telefone, caso tenha alguma emergência. E, em caso de emergência, espero que não haja, perdeu o passaporte, aconteceu alguma coisa, temos nosso consulado também, que está lá à disposição para ajudá-los. Então, fiquem absolutamente à vontade de entrar em contato conosco e também de usar esses canais pessoais. Eu estou super interessado, Sandra, nessa lista de eventos paralelos, né, que a gente terá participação. Nós temos aqui uma lista que a gente já fez, mas vocês terão talvez mais informações do que a gente, para que a gente possa tentar acompanhar o máximo possível. Infelizmente, nossa equipe é diminuta, e de tão diminuta eu não poderei estar lá o tempo todo, eu terei que ficar aqui em Brasília levando um pouco o barquinho, o Daniel vai na frente, nós temos lá 2 pessoas da missão que vão estar por lá, mas a gente vai tentar estar presente no máximo de eventos possíveis. Rubens, também é um prazer te ver de novo, nós temos aí já uma relação de muitos anos, né? A tua pergunta eu acho que é muito boa e muito importante, né? Eu vou tentar responder tópico a tópico, né? Nós começamos, por exemplo, isso foi logo depois da nossa tomada de posse aqui em março, houve o foro político, o foro regional, né, da CEPAL sobre desenvolvimento sustentável. Nós estávamos ainda no momento de estruturação, literalmente encontrando mesa, sala, etc., mas nós conseguimos fazer já uma ação conjunta com a Alessandra, com a Fiocruz. Fizemos um evento paralelo ali em conjunto, né, nesse início de retomada de diálogo com a sociedade civil. Foi uma coisa ainda muito ad hoc, muito improvisada, eu não diria no mau sentido, no bom sentido, porque a gente tinha pouquíssimo tempo, tínhamos, né, todo um processo de reestruturação em curso, que ainda continua, mas que nós já conseguimos entregar alguma coisa e fizemos lá no discurso na plenária uma menção muito clara à importância da sociedade civil para a sobrevivência e para a manutenção da Agenda 2030 no Brasil, e a gente também entende no mundo, não só no Brasil, mas a gente tem muito claro que, e aí eu vou concordar já com o Cláudio, né, a sociedade civil, sem ela, essa agenda não pode ser implementada. Ela necessita absolutamente, é absolutamente crucial e central que a sociedade civil esteja presente, né? Nós estamos fazendo, com relação à cúpula da Amazônia que você colocou, nos 3 dias que antecederão a cúpula, nós faremos os diálogos amazônicos, que é um pouco o espelho do que foi feito na Rio+20, talvez você se lembre, ou quem tem estado lá na Rio+20, nos dias que antecederam a Rio+20, houve, acho que uma semana naquele caso, de diálogos em que vários temas foram eleitos e foram discutidos esses temas com a sociedade civil, diversos representantes das diversas áreas da sociedade civil. Isso vai acontecer também na Cúpula da Amazônia. Então, é mais uma parte desse esforço que a gente tem feito de retomar, né, os diálogos com a sociedade civil. No Mercosul, a gente tem aí já um plano de trabalho mais ou menos delineado com relação à área de desenvolvimento sustentável. Eu não teria detalhes ainda para te dar sobre oportunidades específicas em que a gente vai ter esse contato e esse diálogo, mas é algo que certamente está no radar e a gente quer continuar e quer ampliar. E quer trazer também para o Mercosul, né? Como eu sempre digo, quanto mais diálogo a gente tiver, mais ricas vão ser as nossas interações e o trabalho final, né, do grupo. Cláudio, os americanos têm aquela expressão, né, a pergunta de $1 milhão, né, que é aquelas perguntas mais difíceis de ser respondidas, e você fez várias delas. Mas eu vou tentar tratar, enfim, o que eu acho que é possível se dizer com relação a esse aspecto, que eu concordo contigo, é absolutamente central, né? A questão de financiamento para a implementação dos ODS, ela talvez seja, eu diria, em conjunto com o desconhecimento dos ODS pela sociedade, eu diria que são os 2 principais desafios que nós temos para avançar a agenda, né? Tanto recursos, quanto as pessoas saberem do que se trata, não só as pessoas da sociedade civil, mas também pessoas em posição de tomar decisões, pessoas no setor privado, pessoas nos governos locais. Nós temos aqui diversos representantes, eu fico super feliz de ver, mas nem todos os governos locais têm ciência disso, nem todos os governos centrais têm, né, presente a importância da agenda.
E a questão do financiamento, você sabe melhor do que eu, né? Ela tem aí diversas naturezas. Você tem ODSs em que não há como escapar, o governo tem que ser o indutor do financiamento para combater fome, para combater pobreza, né? Você tem outros ODSs, por outro lado, que talvez aí você tenha, de fato, a participação do capital privado mais ativa, em questão, por exemplo, da energia, da infraestrutura, né? O governo certamente tem um papel muito importante, não só de regulamentar, mas também de fazer o investimento, mas o setor privado, ele enfim, queiramos ou não, né, 2/3, 3/4 das economias, a depender do país que a gente está falando. Então, não dá para a gente escapar de tentar encontrar um papel do setor privado para isso. Mas há também diferenças entre os países, né? Há países, como o Brasil, que têm capacidade de mobilização interna de recursos e que, se bem direcionados, se bem informados por políticas públicas, os recursos que nós temos disponíveis, gerados pelos nossos impostos, né, pela nossa atividade econômica, eles seriam, não sei se suficientes, mas eles dariam uma grande ajuda para a implementação da agenda. Outros países, eu estava citando ontem no nosso encontro com a sociedade civil, eu servi em Honduras nos últimos 2 anos, antes de voltar para o Brasil. E Honduras é um exemplo de um país que não tem capacidade de tributação e não tem renda governamental disponível para o mais básico. Eles não conseguem fazer a máquina pública funcionar sem ajuda internacional, né? Eles não conseguem fazer o básico do básico, da educação básica, do saneamento básico, nem o básico do básico com o dinheiro que eles conseguem gerar. Então, eles precisam de outras fontes de financiamento. Daí, por exemplo, os arranjos de Addis Abeba, de financiamento para o desenvolvimento, são absolutamente importantes para esse país. E também tem países que estão no extremo oposto, né? Países que que têm a responsabilidade histórica, eu dizia, de ajudarem os outros países que assumiram compromissos de financiamento para desenvolvimento em outros países. A maioria deles não cumpriu ainda, e a gente tem que continuar essa discussão. O que há hoje é uma discussão sobre, primeiro, como mobilizar mais recursos para a implementação da agenda. E o secretário-geral da ONU, ele divulgou um relatório interessante, que é um relatório sobre maneiras de se ajudar os países a implementar. Se chama, em inglês, né, SDG, Stimulus Report, mas seria o relatório sobre o estímulo à implementação dos ODS. E ele propõe algumas coisas interessantes. Ele propõe a reforma do sistema financeiro internacional, né, para dar mais voz e mais voto aos países em desenvolvimento em instituições como a FMI, como o Banco Mundial. Ele propõe ações para reduzir o peso da dívida, não só a dívida externa, mas da dívida como um todo em países em desenvolvimento. Muitas vezes não há uma crise da dívida, mas há situações em que 1/3, 1/4, às vezes metade do orçamento de um país é usado para financiar ou para rolar a dívida adiante. Portanto, esse dinheiro, se pudesse ser direcionado para a implementação dos ODS, traria muito mais benefícios. Então, tem ali algumas ideias, algumas iniciativas, e o Brasil tem defendido que esse diálogo é um diálogo que tem que acontecer. As reformas das instituições financeiras, elas já são devidas há muitos anos, e talvez seja o momento da gente começar a pensar mais a sério sobre isso. A Railice fez uma pergunta interessante sobre a interlocução do MRE com a Comissão Nacional. Olha, a Comissão Nacional, ela estará abrigada, já esteve abrigada na Casa Civil antigamente, mas estará abrigada na Secretaria-Geral da Presidência da República. O decreto que a recriou, ele deixou isso bastante claro, né, que a Secretaria-Geral da Presidência será a instância governamental responsável pelo seu restabelecimento e pela sua reforma. Então, a Secretaria-Geral já começou esse processo de consultas sobre como deve ser o novo desenho da Comissão Nacional. Eles têm um cronograma para que esse desenho ele seja discutido, depois aprovado, depois oficializado, e aí sim a comissão possa voltar à ativa. E eu acho que vai ser um instrumento muito importante para a gente, para esse diálogo que a gente tem. Aí, falando do ponto de vista do Itamaraty, né, nós temos esse esforço bilateral, vamos dizer, entre Itamaraty e sociedade civil, que a gente tem feito para essas consultas,
mas a gente acha que esse canal da comissão vai ser muito interessante, porque ele vai ser um canal estruturado, um canal que vai ser muito diverso, e eu acho que ele vai enriquecer as nossas interações. O Brent também fez perguntas interessantes sobre qual é, eu acho que, assim, tentando refrasear um pouco o que você perguntou, Brent, perdão se eu me engano, mas qual é o espírito dessa cúpula, né? Qual é o objetivo dessa cúpula, né? A gente está falando de aprender com outros países o que eles estão implementando, analisar a implementação, o avanço da implementação dos ODS nos outros países do mundo. Isso, Brent, vai ser feito agora em julho. O objetivo desse fórum político de alto nível em julho, que dura 2 semanas e, portanto, é muito mais longo, tem mais espaço para discussões mais profundas, ele tem esse duplo objetivo, né? Primeiro, os países, 45 países esse ano farão o que se chama de revisões nacionais voluntárias. Eles farão uma sessão de 1h30, se me lembro bem, cada um deles, em que eles apresentarão para os outros países o que eles fizeram para implementar os ODS no seu país. Existem diversas maneiras de fazer. Alguns países fazem isso por meio de uma apresentação em conjunto com a sociedade civil, outros fazem só o governo, outros se enfocam em apenas alguns ODS, outros falam sobre a agenda como um todo, outros falam sobre os arranjos institucionais que eles colocaram no lugar para que os ODS possam ser implementados. Então, são sessões muito ricas, eu encorajo quem estiver lá e puder acompanhar, são sessões muito ricas porque a gente aprende não só o que deu certo nos outros países, mas alguns países têm também a transparência de dizer que algumas coisas não deram certo, algumas coisas são muito desafiadoras, alguns problemas eles não conseguiram superar até agora. Então, você tem vamos dizer, esse trilho que acontece nesse fórum em julho, e você tem um outro trilho em que se discutem 5 objetivos a cada ano, 5 objetivos de desenvolvimento sustentável mais a fundo. Então, você tem sessões em que se discute, por exemplo, esse ano haverá uma sessão para se discutir a questão das cidades. Então, haverá um dia todo dedicado à discussão sobre as cidades. Então, você terá a oportunidade de entender melhor como é que vai a implementação desse objetivo no mundo, quais são os desafios, aí já de uma maneira mais global, né? Só para voltar com relação à apresentação nacional voluntária, o Brasil tem a intenção de voltar a fazer. Nós fizemos uma revisão apenas em 2017, nos últimos anos ela não foi feita, não foi realizada. A intenção, que ainda não foi batido o martelo, mas a intenção de que o Brasil faça essa revisão no ano que vem de novo e depois em 2026 mais uma vez. Esse é o plano, espero que esse plano consiga ser realizado. Então, talvez nós tenhamos lá o Brasil como um desses países que apresentará a sua evolução ou, em alguns aspectos, involução na implementação da agenda. Já a cúpula de setembro, a intenção é outra. A intenção é colocar o tema do desenvolvimento sustentável e dos ODS na boca dos líderes, né, dos chefes de Estado, dos presidentes, dos primeiros ministros. Parece que não é uma coisa tão importante, mas o fato de você ter o presidente dedicado 1 ou 2 dias a esse tema e conversando com outras pessoas sobre esse tema, isso coloca dentro da própria máquina pública, no mais alto nível, a preocupação de fazer o tema avançar. Não só para mostrar o que tem que ser mostrado, o que tem que ser dito durante a cúpula, mas também depois, né, como consequência dessas discussões. Então, a intenção de setembro é muito mais uma declaração, uma discussão política em alto nível, do que um acompanhamento mais pormenorizado. Esse sim é feito anualmente nesses eventos de julho. Acho que é por aí. Obrigadíssima, Vicente. Gente, nós temos Carol, Zuleika, Igor, Yara, Adriana e Pedro. Eu vou pedir para cada um fazer suas perguntas em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, para dar tempo de voltar para o Vicente, que tem uma outra reunião logo após essa, tá certo? Então, por favor, vamos ser bem breves e tocar. Carol, contigo. Obrigada, Lei e Vicente, pela abertura desse espaço aqui com as organizações do GT. É muito bom entender mais desse processo, né? Quais são os próximos passos e para que vai servir cada conferência. A gente estava falando mais cedo, né, antes da gente começar aqui nessa reunião ampliada, é notória a abertura do governo, né, com as organizações da sociedade civil nas diferentes instâncias e conselhos, e
E que bom, né, que a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, na sua integralidade, está sendo pautada, está sendo notada. A gente no IDES, que acompanha mais de perto, né, as agendas e políticas, né, do Ministério do Meio Ambiente, está vendo a transversalidade que a questão ambiental está ganhando, né, junto aos outros ministérios, e eu acho que esse é o desafio, enxergar a relação dos ODS, né, acho que quando o capital privado traz investimento para infraestrutura, ele tem que ver a infraestrutura do ponto de vista de todos os demais ODS, eu acho que esse é um gancho. Tenho sorte de falar também depois aqui de alguns colegas, eu endosso também todas as perguntas, mas acho que a pergunta do Cláudio não é de 1 bilhão, tem que subir a régua, é a pergunta de 1 trilhão, né? Para onde vai o investimento, financiamento do desenvolvimento sustentável? Acho que em linha com o que o governo vai para esse momento. Também tem a costura do pacote verde, né? Acho que a sociedade civil quer entender como vai essa retomada econômica, enfim, essa proposta. É pouco tempo, né, para ter esse anúncio, até lá a gente sabe dos desafios de construir algo assim, mas a gente tem dito durante esse ano que política se faz que nem feijão, né, na panela de pressão. Então, acho que seria super interessante e aí também entender, Vicente, se ainda haverá possibilidade de contribuição para essa declaração para setembro, quais vão ser as instâncias ou consultas até lá. E o último comentário aqui, para não passar mais do tempo, recomendar, né, a leitura das 169 metas. Parece exaustivo, mas eu acho que dá uma clareza bastante grande de qual que é o objetivo da Agenda 2030, né, afinal. Obrigada, Carol. Eu vou passar para a Zuleika, que está com probleminha de levantar a mão, e depois para o Igor e a Yara. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Vicente. Obrigada aí pelo teu tempo, disponibilidade para o diálogo. Eu queria, acho que resgatar duas questões, né? Eu acho que, primeiro, e vi aqui que o CNM está representada na reunião do GT desde o início, e também da estratégia ODS, que é uma outra coalizão que reúne setor privado, sociedade civil, academia, né? Então, e que tem total sinergia também com a atuação do GT. Mas queria te ouvir um pouco sobre a questão, a importância do papel dos governos locais na implementação da agenda. Eu represento aqui o Instituto Cidades Sustentáveis, coordeno o programa Cidades Sustentáveis, do qual a gente tem atuado muito fortemente em apoio aos governos locais na implementação da Agenda 2030 desde 2016, e queria ouvir um pouco, porque eu acho que a gente precisa fortalecer, porque eu acho que é na cidade que as pessoas vivem, e acho que os maiores desafios para a gente atingir essas metas globais estão nos territórios, né? E acho que no Brasil, o próprio Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que nós lançamos recentemente, apresenta as enormes desigualdades regionais que nós temos no nosso país. Portanto, queria te ouvir um pouco em relação a isso, o que está contemplado nesse posicionamento, né, do Brasil em relação ao papel dos governos locais, né, e como que vocês têm entendido a importância das cidades no avanço da Agenda 2030. A gente está na metade da Agenda 2030 e o tempo é curto para a gente resgatar todos os retrocessos que a gente teve nos últimos 4 anos. Uma outra questão, e eu acho que também pegando gancho aí na fala anterior, em relação às CENODs, né? Acho que o GT teve um papel fundamental, né, na instalação da primeira CENODs, e a gente participou muito ativamente junto com o Itamaraty, e foi uma incidência muito forte que resultou, né, no decreto, na constituição da comissão. Muitos daqui participaram da Comissão Nacional, das câmaras temáticas, mas nos preocupou muito o decreto, desculpe, a portaria que foi divulgada no início da semana, que fala sobre a instalação do grupo de trabalho. Havia já uma participação da sociedade civil no primeiro desenho, né, para essa nova retomada da Comissão Nacional,
E a portaria foi divulgada com um prazo de 90 dias, né, para concluir os trabalhos, mas com o mesmo prazo de prorrogação. Isso significa que a gente teria aí uma comissão instalada no final de 2023 ou no início de 2024. E, dada a urgência, para nós é bastante preocupante. E ali também não se fala da participação da sociedade civil, mas não fica claro como será a participação da sociedade civil. Temos ali a representação dos ministérios, do IPEA, do IBGE, da Fiocruz, que são órgãos ligados ao governo federal, e fala-se também da participação da sociedade civil, mas não tem uma clareza de como se dará essa participação. E o prazo também, o tempo, né, nos preocupa muito, porque o nosso desejo, eu falo aqui do GT e da estratégia ODS, era que essa comissão ela fosse rapidamente retomada e, se possível, né, agora, obviamente, no High Level não dá tempo, mas que no Summit a gente já teria uma comissão instalada para que a gente pudesse rapidamente também tentar recuperar todos os retrocessos nos últimos 4 anos. Então, queria te ouvir um pouco também em relação a isso. Obrigada, Ju. Vamos para Igor, Yara, Adriana e Pedro Ivo. Gente, eu vou precisar que vocês sejam bem curtinhos para a gente não perder a oportunidade. Obrigado, Alessandra. Bem, bom dia, Vicente, bom te rever aqui. A gente, como você lembra, teve presente no evento do Fórum, né, dos países lá da CEPAL, no Chile, e nesse evento, uma questão que surgiu, que dialoga diretamente com essa pergunta sobre o relatório nacional voluntário, e parece que há muito tempo que a gente tem para o ano que vem, mas na verdade não, né, porque a proposta que foi discutida ali numa mesa era de que esses relatórios nacionais, antes deles irem para Nova York diretamente, de que eles passassem, de alguma maneira, por uma discussão também nesse foro da CEPAL, com uma proposta de fortalecer, inclusive, esse espaço de integração latino-americana, que também é uma das sinalizações do atual governo. Então, eu queria te perguntar como é que você vê essa possibilidade, né, de, eventualmente, e não só do Brasil fazer isso, mas também do Brasil ser um estimulador desse tipo de iniciativa de fortalecimento da instância regional antes de levar as discussões para o nível global. Obrigado, gente. Obrigado, Vicente. Obrigada, Igor. Yara. Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço a Alessandra, Vicente, mais uma vez por esse espaço. Bom, estou falando aqui pela Associação Brasileira de Municípios, estou na parte institucional e de relações internacionais aqui na ABM. Estou trazendo aí uma vontade, né, da associação, da articulação mesmo entre as entidades municipalistas, o Programa Cidades Sustentáveis, enfim, a própria ENAP também, o IPEA, várias instituições que têm produzido, né, capacitações voltadas para os municípios, e a gente tem muitas ferramentas já produzidas no Brasil para apoiar os municípios a garantir, né, essa aderência dos ODS na gestão municipal, seja pelo alinhamento de políticas, criação, né, de redes para troca de boas práticas e lições aprendidas, e também o processo de facilitação do acesso dos municípios aos recursos de financiamento climático no contexto dos programas governamentais ou no contexto da oferta internacional de financiamento, né, para apoiar a criação de projetos e a implementação de projetos ligados com a Agenda 2030. Então, é muito importante que nos documentos propostos a partir de agora, estejam mais claros os mecanismos de governança, para permitir que os municípios implementem os ODS na interface com o governo federal, que agora tem outra abertura para o diálogo, e na criação dessas ferramentas de capacitação para os gestores e gestoras, para alinhar as políticas da Agenda 2030, e também, talvez, um esforço de reunir os esforços que já estão sendo realizados, né, sejam os cursos e capacitações já disponíveis, para que eles possam ter realmente mais aderência e alcance por parte dos municípios, das prefeituras. E também a importância da gente conseguir estruturar
as ferramentas de mapeamento da aderência dos ODS nos municípios e dos avanços, né? Então, isso já acontece dentro do programa Cidades Sustentáveis e a gente tem que impulsionar atitudes como essa, porque a gente conhecer o que está sendo implementado permite a criação das redes, as trocas de boas práticas, né? E, enfim, nos unirmos enquanto entidades municipalistas ou unidades que permitem, né, a aderência dos ODS pelos municípios para avançar nessa agenda de maneira conjunta. E também aproveitando a presença da CONAC aqui e de enfim, talvez outras representações também de povos e comunidades tradicionais, queria falar que eu encaminhei para o Vicente uma proposta de inserção do consentimento livre, prévio e informado para esse documento do Brasil, e com certeza isso vai ser trazido pelo Indigenous Major Group durante o Fórum de Alto Nível. Então, acho que o Brasil, nesse lugar em que se encontra, né, no avanço das pautas de sustentabilidade, precisa trazer os povos indígenas e comunidades tradicionais com força para dentro desse papel essencial, né, de endereçar a crise climática e de avançar na criação de modelos sustentáveis de existência, manejo. Então, não só o princípio do consentimento livre, prévio e informado, mas realmente a inserção das vozes, né, indígenas, a abertura para a escuta dessas vozes nesses espaços é muito relevante no contexto da crise climática e no contexto de valorização da sociobiodiversidade. Então, também me colocar aqui à disposição para receber talvez outras contribuições, depois encaminhar de maneira mais estruturada para o Vicente, e da gente poder se fortalecer nesse diálogo que é muito relevante. Eu agradeço o espaço de escuta e vou colocar meu e-mail aqui no chat também para a gente se articular. Obrigada. Obrigadíssima. Pedro Ivo, por favor, um minutinho e a gente volta para o Vicente. Vicente, bom vê-lo de novo, obrigado pela participação, e sei do seu esforço, e é muito bom sempre estar dialogando contigo. Você já colocou isso e eu quero reforçar, parece um mantra, né? A participação social, né? Isso não é forte na agenda dos ODS, como era, por exemplo, na Agenda 21. Sei do esforço do governo nessa direção, o governo brasileiro. Eu quero te perguntar se tem alguma estratégia em relação a isso a nível internacional, para ver como é que isso é incluído com mais força dentro desse processo. A nível de município, eu acho fundamental, muitas pessoas já falaram, né? Eu acho que a Agenda 2030, o desenvolvimento sustentável num país continental como o nosso, ele passa necessariamente pelo local, né? Então, é muito importante reforçar isso, e é muito importante que tenha uma metodologia para implementar isso. No período que eu fui o coordenador executivo da Agenda 21, o governo federal elaborou uma cartilha de como implementar a Agenda 21 local. E lá havia a condicionante de ter sociedade civil. Não era... Se não tivesse sociedade civil, não era considerada a Agenda 21 local. Então, eu acho muito importante, depois, no processo da instalação da comissão, a gente trabalhar nesse tipo de coisa, porque tem município que faz os ODS legal, bacana, mas a nível só administrativo, interno, não tem sociedade civil. A terceira questão, para encerrar mesmo, é por que não conselho? Por que manter esse nome comissão? Já que ela vai participar do interconselho, já que ela vai ter um caráter de conselho, mas o fato de manter o nome comissão enfraquece o tema. Isso a gente viu também em outras comissões que iniciaram bem e depois foram se esvaziando, porque a prioridade não era para ela, porque foi dado mais prioridade para o conselho. Então, eu estou também aí querendo fazer essa campanha, já que nós estamos num grupo de trabalho que está elaborando esse processo, já passar direto para conselho, porque isso dá peso. E isso vai, digamos assim, movimentar tanto a sociedade civil como o governo para colocar seu alto nível nesse processo, né? E dar peso político à agenda dos ODS no interior do governo e da sociedade. Obrigado. É isso aí.
Disse Pedro, excelente sugestão, a do Conselho. Passo então para Vicente. Espero que ele fique com a gente um pouquinho mais perto. Com certeza, com certeza. Obrigadíssimo, obrigado, Alessandra, obrigado a todos. Carolina, eu falei mesmo milhões, devia ter falado trilhões, mas tem toda a razão. A gente literalmente está falando, o PIB mundial algo em torno de 100 trilhões por ano, a gente está falando de algumas dezenas de trilhões para a gente poder implementar a agenda. Então, acho que é uma ordem de grandeza que a gente tem que realmente divulgar. A gente não está falando de verbinhas aqui, ou ali, a gente está falando de realmente um esforço global e que sem uma mudança de paradigma vai ser difícil de alcançar. Com relação à contribuição, vocês podem enviar, sim, todos, por favor, estão convidados a enviar. Nós temos o nosso e-mail da CGDS, que é CGDES, né, Coordenação Geral de Desenvolvimento, cgdes@itamaraty, com Y no final, .gov.br. A qualquer momento, vocês podem, e a gente gostaria muito de receber contribuições de vocês, quanto mais específicas, isso estou falando com relação à declaração de setembro, né, especificamente, quanto mais específicas forem as contribuições, se possível até com sugestões de linguagem e onde colocá-las no texto, para a gente facilita muito, porque a gente pode já mandar isso para a nossa missão em Nova York, e eles têm ali um pouco mais de clareza sobre como agir, né? Agora, de maneira geral, também, nós estamos, por favor, sempre buscando aí ouvir sugestões para melhorar nosso trabalho, para ampliar nosso escopo de atuação. Então, não necessariamente apenas sobre a questão da declaração da Culpa de Setembro, mas também esse canal de comunicação a gente gostaria que fosse usado para também outros temas, quaisquer que sejam, né? E a tua recomendação de ler as 169 metas, acho que ela é ótima. Ela abre acho que uma janela sobre o que é de fato a agenda, e a Agenda 2030 ela é muito ampla, mas ela também é muito interconectada. Eu acho que a leitura das metas nos mostra muito bem, né, que não tem um objetivo que pode ser alcançado sem todos os outros, praticamente. Eu tive o trabalho muito próximo com o IBGE na época da definição dos indicadores. Foi uma discussão mais técnica do que política, né, por razões óbvias, mas que a gente acabava participando. E o contato com eles, para mim, foi assim muito esclarecedor sobre, primeiro, esses aspectos que eu acabei de citar, da interconectividade, da universalidade da agenda, mas também do desafio de medir a própria implementação da agenda. Mesmo o Brasil, que é um país bem razoavelmente institucionalizado, que tem no IBGE uma instituição estatística de altíssimo nível, mesmo o Brasil tem dificuldades para colher dados básicos para medir algo como 1/4 das metas, né? Não há dados para várias dessas metas porque elas nunca foram antes metas, elas nunca foram antes objetivos para os países alcançarem. Então, está sendo feito um esforço muito grande para ampliação, sobretudo agora nos últimos meses, né, para ampliação da capacidade do IBGE de coletar dados e de interpretar dados, de conseguir, de ser capaz de avaliar a implementação dessas metas cujos dados não estão disponíveis ainda, nunca estiveram, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Zuleika, com relação aos governos locais, né, a gente, obviamente, no Itamaraty tem uma visão para fora, né? A gente não, como já disse antes, não tem um mandato constitucional de influenciar políticas internas, então eu vou me abster de fazer comentários que deveriam aí ser talvez direcionados ao Ministério das Cidades ou à Secretaria-Geral da Presidência, né? Mas com relação à negociação que a gente tem em andamento agora, há uma menção só a governos locais e não há uma menção que nos agrada, porque eu não acho que ela faça jus à importância da implementação, do envolvimento dos governos locais na implementação da agenda. Eu acho que isso é um tema que merece muito mais vagar e muito mais atenção e destaque na declaração dos chefes de Estado. O que o Brasil tem defendido, e é algo surpreendente que os cofacilitadores ainda não tenham integrado no texto, porque não há oposição, não há notícia de oposição de governos com relação a essa questão de relevar a posição do governo local para isso. É que o tratamento tem que ser um pouco mais adequado e, como eu disse, o papel dos governos locais ele não pode ser subestimado. É claro que alguns países têm um governo muito centralizado, eles não têm um interesse tão grande quanto nós. Nós somos uma federação, né? Para começar, temos estados, temos 5.300 municípios, sei lá, não sei se eu bem
o número. Outros países não se organizam dessa forma, né? Alguns países se organizam em condados, enfim. Mas, dito isso, todos eles têm algum tipo de instância local. E todos eles, não há notícia de uma oposição a isso. O Brasil tem feito um esforço, não só nessa declaração, na negociação dessa declaração, mas em outros fóruns também. Por exemplo, o fórum do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Lá tem uma Assembleia Geral do PNUMA, que acontece a cada 2 anos, e o Brasil esse ano está propondo, como uma das resoluções a serem adotadas, isso é uma iniciativa do Brasil, uma resolução sobre a localização dos ODS, ou seja, sobre a importância de se trabalhar com os governos locais, de se trabalhar em nível local, para que a agenda possa ser implementada. Se não for implementada em nível local, não será implementada nos níveis, né, que estão acima dele. Os níveis abrangentes, não uma hierarquia, né, mas os níveis mais abrangentes do que esse. Então, em termos de Itamaraty, nós temos tido isso muito em mente, nós temos uma divisão aqui, que é a divisão de temas sociais, que está encarregada disso, que tem trabalhado em conjunto conosco nessa questão da interação entre governos locais e Agenda 2030, e temos tentado levar o assunto adiante o mais rápido possível. O Igor fez uma sugestão que eu acho muito interessante, que é fazer algum tipo de incidência sobre as revisões nacionais voluntárias no foro regional, né? Eu acho que a gente tem aí um potencial, de fato, a ser desenvolvido. A gente poderia... Eu estou pensando alto, só reagindo, né? Não é de forma alguma uma proposta oficial, mas, de repente, ter algum tipo de espelho do que há hoje no Foro Político de Alto Nível em julho, em que há países fazendo as suas revisões nacionais voluntárias para os países todos, a gente poderia ter um exercício semelhante, de repente, em nível regional, né? Nós temos tantas similaridades com os nossos vizinhos, alguns países que a gente viaja, né? Parece que a gente está no Brasil, só que falando espanhol, mas realmente são países muito similares, mas também tem países muito diferentes, né? Com dinâmicas e a própria extensão muito diferente, que acho que a gente também seria um diálogo muito rico. Acho que a gente deve realmente investigar essa ideia mais a fundo. E acho que você expressou, né, um senso de urgência com relação ao começo da preparação da revisão nacional voluntária. Isso é fato, você tem toda a razão. As inscrições para os países que vão fazer a revisão nacional voluntária no ano que vem, elas devem terminar lá por agosto ou setembro. A ONU nem sempre é muito clara e transparente com relação aos seus prazos, né? No ano passado, o que a gente sabe é que nos anos anteriores ela aconteceu entre agosto e setembro, não há uma previsão ainda para esse ano. Nós já informamos isso oficialmente, inclusive a Secretaria-Geral da Presidência, que quem tomará a decisão, em última instância, de fazer a revisão ou não, o que é um exercício, e aí a gente volta de novo ao mandato do Itamaraty, esse é um exercício interno, né? Que exigirá o deslocamento de recursos internos de diversos ministérios para a elaboração desse relatório, um relatório relativamente complexo de se elaborar, que exige tempo para se elaborar, e depois de finalizar ele tem que ser traduzido para as línguas de trabalho da ONU, para que ele possa, de fato, ser usado por outros países, né? Então, é um processo que realmente há uma certa urgência, primeiro da tomada de decisão, e depois que as ações que permitirão que ele seja confeccionado comecem a acontecer. A Yara trouxe acho que uma questão que eu achei super interessante, que é a capacitação de gestores. Eu entendo que estava mais se referindo a gestores locais, né? E eu acho que essa é uma proposta, uma discussão que a gente deveria trazer para a Senodes. Quando a Senodes comece a funcionar, é o tipo de discussão que eu vejo que pode ter frutos muito interessantes ali a partir daquele fórum, né? Porque eu estou pensando aqui alto também, mais uma vez, mas eu estou pensando que nós temos aqui a nossa Escola Nacional de Administração Pública, a ENAD, em Brasília, que poderia e deveria promover cursos de capacitação de gestores locais sobre a implementação da agenda nos próximos anos, né? E pudesse difundir isso e criar uma capilaridade que a gente necessita para que a agenda seja implementada. Então, eu vou, assim, na minha capacidade pessoal, fazer esse tipo de sugestão como cidadão brasileiro, né? Não tenho esse condão como coordenador-geral aqui do Itamaraty, mas eu encorajo que essa questão seja trazida para a Senodes, uma vez que ela seja implementada, que ela seja reativada.
Eu compartilho da preocupação que foi aqui externada por outras pessoas com relação, né, ao prazo, acho que foi a Zuleika que disse, né, Zuleika, com relação ao prazo de 90 dias para o GT, estendíveis por talvez mais 90 dias, e eu acho que a gente tem um custo-benefício entre reconstruir a comissão da maneira mais inclusiva e mais produtiva possível e, por outro lado, também fazê-la começar a funcionar na brevidade possível, né? E eu sugiro que essas preocupações sejam canalizadas, externalizadas ad nauseam para a Secretaria-Geral da Presidência. Eu acho que eles, em ouvindo isso, certamente se sensibilizarão, né, com relação às preocupações da sociedade civil, certamente tomarão medidas para que esse prazo não se estenda, ou para que, enfim, a gente consiga ter a comissão funcionando o mais rápido possível. A gente está tendo aqui ideias, e essas ideias cabem na comissão, né? Eu fico feliz de ouvi-las, mas, como a gente disse, a gente não tem, né, enfim, um mandato constitucional para extrapolar a questão que não seja internacional, ou um diálogo com vocês para trazer para a questão internacional, né, que é o nosso. Agora, isso não me impede de, pessoalmente, como eu já disse e farei, falei, como falaram antigamente, né? E falarei isso com o pessoal da Secretaria-Geral da Presidência. E Pedro Ivo, com relação à estratégia em nível internacional para a sociedade civil, né? Olha, o que a gente tem feito e pode fazer é, em capacidade nacional, defender a importância, descrever a relevância da sociedade civil no Brasil para a Agenda 2030, para a implementação dos ODS, e fazer um trabalho de lobby no sentido positivo, né, de lobby para que esse tema ganhe relevo, né? Você sabe bem, vários países não têm a menor simpatia com esse tema, vários países não têm liberdade ou não provêem liberdade para a sociedade civil atuar, vários países baniram boa parte da sociedade civil, né, da atuação delas. Então, é um tema que a gente encontra bastante resistência, mas que é nosso dever, em conjunto com outros países que têm o mesmo entendimento que nós temos, fazer o contraponto e tentar, em foros multilaterais, avançar, fazer o tema avançar o quanto for possível. A questão do conselho e não comissão, está aí uma outra sugestão que eu encorajo que seja levada à SGPR, né, que está levando esse processo de reestruturação da comissão. O Itamaraty ficou encarregado do ciclo temático internacional, né, nós fizemos já a consulta e vamos enviar o relatório em breve. A gente acha que a discussão nesse ciclo temático está bem encaminhada, e se não finalizada, é um ciclo temático algo mais específico, né? E algo mais simples de se resolver do que outros que, por exemplo, descem sobre a composição, né, da comissão ou a própria natureza dela. Então, eu acho que se essa demanda, essa sugestão for enviada à CGPR, ela terá aí chances de ser analisada com vagar. Olha, eu gostaria de reforçar, né, que o canal de comunicação conosco está super aberto, a gente está à disposição para aí ter interações, qualquer que seja a mídia, seja por e-mail, seja por uma videoconferência, seja pessoalmente na Vox, espero poder encontrar alguns de vocês lá, pessoalmente, e ficamos à disposição aqui, todos vocês, a Alessandra, que fez a gentileza de me convidar para essa reunião, no futuro também. E agradeço muito a todos, prazer em conhecer alguns, prazer em rever a outros, espero que a gente possa continuar esse diálogo. Gente, muito obrigada, pessoal. Bárbara, infelizmente, a gente acabou com as inscrições, mas eu coloquei aqui no chat o contato de e-mail da coordenação geral, que da qual o Vicente é responsável. Eu quero agradecer muito, Vicente, espero que seja a primeira conversa de muitas conversas com o GT, certamente, e conte conosco, com a sociedade civil vibrante, ativa e pulsante, para ajudar nesse processo de retomada da Agenda 2030 no país. Obrigadíssima a todas e todes, e a gente segue em comunicação. Se tiver um tempinho para uma foto, seria ótimo, se vocês puderem abrir a câmera, a gente fazer aquela nossa fotozinha sorrindo, de nervoso, para quem quiser. Vamos nessa.
Vamos lá, pessoal, para a foto. Todo mundo Juliana, olhando. nossa fotógrafa oficial. Mais de uma, porque são muitas pessoas. Tá melhor do que o fotógrafo do Lula, do que o Ricardo. Olha a Sofia ali, gente. Coisa mais linda. Oi, Sofia. Geração ODS. Caiu na foto, nem eu perdi a oportunidade. Vou até tirar a foto para garantir para. Tira com Sofia. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Vamos Fiquem sorrir. bem, tranquilos e tranquilas. Tchau. Beijo. Eu- Obrigadíssima. Bom Tchau. dia! Obrigada. Tchau. Tchau, Zuleika. Tchau, Pedro! Tchau, Débora. Beijo. Beijo, querido. Beijo, Ana Cláudia. Bom lhe ver. Beijo, gente. Todo mundo se inscreveu aí, né, pessoal? Não esqueçam, não. Ainda dá tempo. Sim. Legal.